aí que agora não precisa. Ok. Quer compartilhar a tela de novo? Funcionou? Sim. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à quarta sessão, última sessão dessa oficina de boas práticas. Para mim é um prazer ter o Dr. Marcelo de Farias. Ele é doutor em ciências pela pela Unicamp, é especialista em criomicroscopia eletrônica no Pacific Northwest Center for Cryo-Electron Microscopy. Durante a sua formação acadêmica, o Marcelo adquiriu sólidos conhecimentos em ciências dos materiais, com ênfase em polímeros e microscopia eletrônica na parte de metodologia e instrumentação. Seus atuais interesses e atividade de pesquisa estão focados em microscopia eletrônica de transmissão, principalmente na parte de teoria, desenvolvimento e aplicação. Lembrando que a estrutura de cada sessão são 20 minutos de palestra. Após esses 20 minutos, bom, Marcelo, você pode se estender um pouco mais se precisar, sem problema. Após a palestra, daremos início à parte das perguntas, que podem se estender, né, até o final da sessão para concluirmos com o encerramento. Tudo bem? Marcelo, sua palavra. Oi, Carlos. Bom dia, boa tarde. Obrigado a todos pela paciência de estarem até esse último momento. Obrigado pelo convite da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, né, para comentar sobre esse tópico recomendado a respeito de gerenciamento e processamento de dados, né? Sabemos que gerenciamento poderia falar alguns dias sobre isso, né? São boas práticas, né? Processamento, mesma coisa, mas eu vou tentar voar por esses tópicos aqui e vamos lá. Bom, obrigado a todos, pessoal. Então, eu sou o Marcelo. Hoje eu vou comentar rapidamente sobre o Pacific Northwest Cryo-EM Center, o PNCC, só para vocês terem uma ideia de onde é o local. Falar sobre as capacidades aqui de armazenamento, né, o apoio que é fornecido aos usuários com relação ao processamento de dados e também como que faz para esses usuários adquirirem o dado que foi coletado e armazenado. Bom, o PNCC, ele é um dos 3 centros nacionais que o NIH fundou e mantém para single particle analysis, né, para cryo-EM. O PNCC ele fica aqui na cidade de Portland, no estado do Oregon, e os outros 2 centros é o S2C2, que fica em Stanford, na Califórnia, e também o NCCAT, que fica aqui em Nova York. Então, essa é a localização dos 3 centros. A missão do PNCC, então, é você fornecer o suporte, né, todo o suporte para a caracterização dos pesquisadores na mais diversos backgrounds possíveis, e treinar também a próxima geração de usuários e especialistas de cryo-EM. Aqui, o que o PNCC oferta como uma instalação aberta, né, todo o processo de preparo de amostra, screening, a parte de coleta de dados, né, todo o pipeline computacional para o tratamento desses dados que são gerados, né, além de fornecer também diversos tipos de treinamento ao longo de todo o ano, e todos esses serviços e treinamentos, eles são gratuitos, né, porque eles são financiados, né, pelo NIH. O time aqui ele é composto por 2 co-diretores, então não é diretor 1 e vice, é co-diretores, 50-50% mesmo, a responsabilidade. 3 pesquisadores, 2 admins, né, pessoal mais tratando a parte de burocracia, etc. 4 especialistas de dados e 9 especialistas em cryo-EM, né, sendo que desses 9, 3 foram contratados recentemente. O PNCC atualmente ele hospeda 2 equipamentos para screening, né, que é o Talos Arctica e o Glacius. Para a coleta de dados, temos disponível lá 4 Titan Crews e também os equipamentos necessários para o preparo de amostra. Então, um overview rapidamente sobre o que é o PNCC e o que a gente oferece como instalação multiusuária. Bom, com relação às capacidades de armazenamento de dados, né, cada facility ela vai ter o que vai ser adequado para si, né? Então, para que você comece a entender o quanto é adequado para si, é importante você entender o que gera dados na sua facility, né? Como todo mundo aqui é de um centro de microscopia eletrônica, né?
No nosso caso, então, os microscópios são os geradores de dados, e como a gente trabalha basicamente somente em modo imagem, os detectores que geram esses dados são todos para imagem, e a gente tem aqui, num Talos Ártica, um detetor direto de elétrons chamado K3, só para exemplificar, e no Titan Krios 1, 3 e 4, todos têm uma Falcon 3 com uma K3, e no Titan Krios 2, uma Falcon 4 com uma K3. Ok, e o que isso significa? Bom, isso significa que se você estiver usando um detetor do tipo Falcon 3, tipicamente a sua taxa de coleta de dados, ou seja, a quantidade de dados que você gera, né, em 24 horas, é cerca de 600 a 1.400 movies por dia, né? Se você estiver usando uma K3, você está falando em torno de 2.000 a 10.000 movies, se você estiver trabalhando em Super Resolution Mode, ou de 2.000 a 18.000 se você estiver usando hardware binning. Por que esses valores são tão diferentes? Isso aí vai depender do que o usuário solicitou, né? Dependendo da condição óptica que ele pediu para você adquirir as imagens, pixel size, hole spacing da grade dele, né? O tamanho do furo e o quão periódico é esse furo, quantas imagens por furo você consegue adquirir. Então, por isso que é um número meio bem variável, né? Mas, em suma, num dia comum, então, tipicamente, pelo menos de 2.000 a 6.000 movies são adquiridos, né? Esses movies, então, eles, em termos de dados, eles estão falando aí em cerca de 2 a 5 terabytes por dia de dados que são armazenados aqui. Os arquivos mais pesados, né, eles são arquivos do tipo TIFF, e se você utilizar os 4 Titan Krios adquiridos dados simultaneamente, então a gente está falando aí cerca de 8 a 20 terabytes de informação que o PNCC precisa armazenar localmente. Então, com base nisso, o centro vai estimar quanto que ele precisa, né, de ter capacidade para sobreviver a uma coleta de dados ou para sobreviver à quantidade de dados que são gerados. Bom, então, é muito importante ter uma política de armazenamento de dados, né, e você adequar, como eu comentei, o seu servidor a esse comportamento, armazenamento. Então, por exemplo, aqui você vai ter todos os microscópios geradores de dados, né, esses dados eles são armazenados localmente, aqui num servidor chamado PNCC Storage Server. Esse servidor ele tem cerca de 1 petabyte de informação, né, para armazenamento, e todos os resultados, né, eles são organizados por projeto, sessão, projeto, amostra e sessão, que eu imagino que todos os centros têm uma política muito bem de como armazenar os dados para evitar problemas do nome não ser unívoco, né, de você confundir nomes, então é muito importante manter alguma política sobre isso, né, aqui escolhido o projeto, a amostra e a data. E a cada 20 minutos existe um script que ele vai verificar se algum dado novo foi salvo aqui, e caso tenha sido, ele começa a ser transmitido automaticamente para o PNNL Cascade, que basicamente fica em Richmond, Washington, onde é a base do PNNL, né, que é o Pacific Northwest National Laboratory, porque o PNCC, né, ele é co-administrado pela Oregon Health and Science University, a OHSU, e o PNNL. No Cascade, nós temos uma partição dedicada somente para nós, que ela se chama Boreal, e ela tem cerca de 2.3 petabytes de armazenamento. E aqui, dependendo como o usuário solicitou a sua coleta de dados, ou como que ele vai pegar os dados, se ele solicitou uma opção de processamento de dados, os dados deles estarão aqui. Todo o processamento depois vai ser armazenado no MyEMSL, que ele tem cerca de 22 petabytes de armazenamento, e ele é um archive. Ou então, se ele não vai fazer nenhum tipo de processamento, o dado depois vai ser copiado para cá, né? Tanto o dado cru, ou também, se eles preferir, o dado pré-processado, né? Embora isso não é muito vantajoso, porque o dado cru já é copiado e depois você tem o dado pré-processado. Então, você está duplicando a quantidade de dados que você depois vai precisar recuperar, né? Bom, então, com relação à política, como é que isso funciona? Os dados aqui localmente, pessoal, eles são armazenados de 1 a 2 meses. Após isso, os dados são apagados. No Boreal, os dados ficam por mais aproximadamente uns 2 meses. E após isso, também é transferido diretamente para o archive e armazenado em fita magnética por mais ou menos 10 anos ad infinito, né? Então, essa seria mais ou menos a política. Então, em suma, a cada 1 ou 2 meses, nosso repositório ele é limpo, né?
e fica daí já armazenado em fita. Se algum usuário quiser pegar dados, né, do Boreal, por exemplo, é basicamente instantaneamente, e se ele precisar pegar dados 2 meses depois, isso aqui ele precisa de 2 dias úteis para ter acesso a esses dados. Tá? Bom, suporte ao processamento de dados, né? Em Single Particle Analysis, uma imagem em si não vai dizer muita coisa, é muito importante você ter um poder de processamento pesado para que você consiga extrair o dado que você tire, né? Uma imagem em si, ela não é o seu resultado final. Então, o PNCC ele consegue fornecer esse tipo de suporte. Eu diria que basicamente existem 2 níveis de computação aqui. O primeiro é o On-the-Fly Data Processing, que é basicamente utilizar uma ferramenta de processamento de dados instantânea, né? Chamado CryoSpark Live. Ele tem mais ou menos essa carinha, ele é um web browser, que você tem cada imagem coletada no microscópio, o software, ele lê a imagem, ele faz um pré-processamento de Move Alignment, CTF Estimation, você vai brincar com diversos parâmetros para selecionar suas partículas, depois classificá-las de uma maneira, fazer as suas classes 2D, você pode seguir em frente com ab initio, refinement, então tudo isso é feito rapidamente. Cada nova imagem que é coletada, ela realimenta todo esse processo, né? Mas isso aqui, esse primeiro nível, pessoal, ele é apenas uma rotina do staff, né? Isso aqui é feito para toda a coleta de dados, né? É muito importante, antes de você mandar múltiplos de terabytes para o seu usuário, você ter certeza que esse resultado é bom, né? E a importância de você ter esse nível de processamento na Facility é você verificar a qualidade instantânea dos dados que estão sendo adquiridos, né? Então, se você seguir em frente para, por exemplo, um modelo ab initio ou então um mapa tridimensional, tudo isso daqui que a gente gerar é somente para uso interno nosso como garantia da qualidade, até porque todas essas etapas aqui, provavelmente, a gente está lidando apenas com 1/5 do conjunto total de dados que vai ser gerado, tá? E o segundo nível de processamento é um nível que entra mais numa rotina de usuário, né? Isso precisa ser solicitado, o usuário que tem o tempo de máquina, ele não tem tempo de computação, mas se ele solicitar, ele será atendido. E aí aqui a ideia é o usuário fazer o pipeline completo. Então, você tem o dado cru, você fazer desde Move Alignments até a sua estrutura final que você vai utilizar para publicação do seu trabalho. O software disponível que a gente tem aqui são diversos, né? Principalmente CryoSpark e Reliant. Esses dois aqui, eu diria que mais de 90% do nosso uso de computação é somente desses dois softwares. A gente também tem eventuais usos de iMod, Warp, Eman2, Other. Esse aqui é mais se o usuário solicitar um software que não está disponível, né, vai ser instalado para que ele possa usar, e etc. Tem diversos outros softwares aqui que ele pode ter acesso. E assim como o tempo de microscopia, todo esse tempo computacional que ele solicitar e ganhar, também não tem nenhum custo, porque tudo isso daqui é financiado pelo NIH. Bom, então a gente apresentou esse diagraminha primeiro, agora ele começa a ser completado com a parte de computação. Então, quando o dado é salvo, né, produzido no microscópio e salvo internamente, é onde o CryoSpark Live vai atuar, né? É nesse local aqui que o CryoSpark Live está fazendo todo o processamento on the fly. O usuário aqui, pessoal, ele tem um acesso a monitoramento. Então, ele pode verificar a sua coleta de dados sendo adquirida, ou o setup que você fez, o pré-processamento, ou o processamento que você está fazendo, mas ele não tem nenhum poder de ação aqui. Depois de 20 minutos que a imagem foi coletada, no máximo ela começa a ser transferida para o Cascade, e aí, então, sim, você começa a ter o uso efetivo do usuário no seu processamento de dados, tá? Só para ter uma ideia rápida de como que esse tipo de PNCC Compute, né, a nossa parte de computação é muito importante, né, ninguém tem dúvida, mas só para ter uma ideia de crescimento, no primeiro semestre de 2020 foram cerca de 15 projetos. Isso aqui é acumulativo. Segundo semestre de 2020 foi um total de 38 projetos e assim sucessivamente, né, está quase crescendo como uma exponencial, né, então o acesso ao processamento ele tem crescido demais. Já foram fornecidas mais de 500 mil horas de nós, né, de processamento, né? Um nó de processamento é uma unidade de computação de um supercomputador por 1 hora, né? Você fazer uso dela. E somente nesse último semestre do ano passado aqui, quase 40% do total das horas foi somente no último semestre. Então, é uma coisa que, se a Facility tem a condições de criar um ambiente de
geração e armazenamento de dados. E ainda fornecer uma ferramenta de processamento é uma coisa que o usuário, poucas facilities ou laboratórios, universidades, às vezes vão ter um poder computacional tão grande quanto esse daqui, né? Bom, transferência de dados, né? Adquiriu, salvou, processou ou não, né? E aí, como é que eu faço para pegar? Bom, a gente já comentou rapidamente que a coleta de dados ela é muito grande, né? Então, tipicamente são múltiplos de terabytes. Então, a forma mais dinâmica e rápida para você fazer tudo isso e automatizada é via download, né? Tem várias ferramentas que o PNCC ele recomenda. Eu vou comentar um pouco sobre o Globus num próximo slide. Essa aqui é a ferramenta que a gente sugere por primeiro, tá? Já vou comentar o porquê. Vou comentar sobre as outras ferramentas rapidamente. Esse Min.io é basicamente um servidor da Amazon. Então, você trabalha em HTTP, você pode gerenciar todos os seus dados, verificar tráfego, transferência vai ser rápido também. Isso aqui é basicamente recomendado quando a instalação ela não tem uma subscrição Globus, embora a subscrição é gratuita. Tem esse Area 2, ele é um protocolo multi-download, multiprotocolo para download também de grandes arquivos, ele é interessante, tem umas características similares, isso aqui é pouco usado. Ou PNCC User Portal, em que você solicita que os seus dados sejam feitos upload para sua conta, e depois você vai ter um link para fazer o download, né? Então, em termos de velocidade de transferência, o Globus é o mais rápido, disparado. Depois esse Min.io, Area 2, e muito mais, todos eles são muito mais rápidos que o PNCC User Portal. E a opção de trazer um disco, ela é um asterisco se você não conseguir o acesso à internet, né? Mas esse aqui vai ser o mais devagar, e além de ter que demandar uma pessoa para ter que ficar recebendo e fazendo todo esse tipo de transporte, né? De transferência. Bom, o Globus, ele é a opção mais rápida para você fazer isso, né? Ele é amplamente utilizado na comunidade científica para transferir grandes arquivos, né? E você consegue transferir, compartilhar, fazer um monte de coisa rapidamente, envolver diversos sistemas como local storage, HPC systems, clouds, tudo isso utilizando um web browser. É bem simples, bem eficiente, bem rápido. Além de você poder criar diversas coisas com ele. Então, quando eu falei para vocês que todo dado aqui obtido no PNCC ele é transferido basicamente continuamente, né, a cada 20 minutos para o Borel, tudo isso é feito via Globus. Então, por isso que a gente já tem uma experiência de transferir múltiplos terabytes de dados por dia, né, usando o Globus. É uma ferramenta muito poderosa, confiável e de alta performance. Então, novamente, a gente tem esse esquema aqui, e agora finalizando o esquema com a transferência. Então, dado processado, dado gerado, ele vem armazenado, e aqui o usuário ele tem duas opções de transferência. Ou ele vai fazer download diretamente do archive, ou então ele tem essa opção de real-time data transfer, que ele seleciona, que significa o quê? O dado caiu aqui, no máximo em 20 minutos ele é transferido para cá, e o usuário pode começar a fazer o download. O que isso significa? Setei o microscópio, está tudo certo, salvou a primeira imagem. No máximo 20 minutos ele começa a ser transferido para cá. Se o usuário quiser, ele vai acompanhar a cada minuto a nova imagem que apareceu na pasta dele. Ele já pode começar a fazer o download instantâneo disso. Tem pessoas que gostam disso, porque você já faz o processamento que ele está acostumado, né? Também quase on the fly. Bom, a gente sabe que vão ter problemas, né? Para transferir dados enormes, né? A distância importa, com certeza, né? Dependendo da distância geográfica que você vai estar, da onde você está puxando, ou como que é o link que está entre o ponto que você está querendo para a sua instituição, né? Isso pode ser um problema. Obviamente, a velocidade de download ela vai ser importante também. A gente tem medidas que isso aqui mostra que essa velocidade, dependendo de como está a sua conexão, ela pode ser até um fator de 1000 vezes diferença, né? Sendo que taxas consideradas boas pelo time de dados aqui é entre 100 e 400 megabytes por segundo, né? Então, se você tiver 1000 vezes menos do que isso, porque seu ponto não está muito bem configurado para a transferência desses dados, você vai ter 400 kilobytes por segundo, né? O que aí é melhor você pegar um avião, vir para Portland, trazer um HD, salvar e voltar, porque daí isso vai ser mais rápido, com certeza. E
O PNCC sempre recomenda que os usuários eles garantam que as suas máquinas elas já estejam muito bem afinadas na questão de transferir esses dados, né? Não é só ter uma máquina, não é só plugar um cabo, né? É muito mais do que isso. E sempre testar, né? Fazer transferências fake para você garantir que de ponto a ponto está indo todo mundo muito bem numa taxa de download razoável, né? E fazer isso antes dos seus dados serem coletados, de preferência, tá? Esse teste sempre é feito com um time de dados. Bom, 20 minutos agora, mas final remarks, vamos lá. Então, para a gente fechar aqui essa parte de gestão, gerenciamento de dados, né? Acho que todo centro multiusuário, ele já tem a adequação melhor que ele pode ter em termos do planejamento e financiamento que ele consegue para garantir um armazenamento, uma capacidade de armazenamento adequada. É só importante sempre salientar que essa capacidade de armazenamento, idealmente, ela precisa ser dinâmica, de fácil acesso, fácil upgrade, né? Não é um sistema tão fechado. Uma peça importante também nesse tópico é a questão de processamento, no caso, se o seu resultado entregue não é o resultado final, que ele pode já usar, né? Então, se você consegue fornecer uma capacidade de processamento, além de fornecer software que o usuário já tem acesso, né? Que ele já saiba usar, isso aí é ainda mais vantajoso, né? Ele não precisa aprender nada para começar a processar seus dados usando o supercomputador que você possa fornecer. Uma outra peça que complementa isso é a transferência dos dados. É importante que ela seja dinâmica, rápida, que ela não dedique uma pessoa que fique parada fazendo isso, né? Então, aqui, como eu falei, a partir do momento que eu escolhi uma pasta, que eu salvo um arquivo, em 1 hora o usuário já consegue ter na universidade dele, se for o desejo dele. E o que complementa todas essas peças aqui, sem dúvida nenhuma, é o usuário. Né? Nossos centros aqui, eles são multiusuários. Se eles não fossem multiusuários, eles seriam só centros. E se eles fossem só centros, com certeza você não teria capacidade de ter equipamentos e instalações como essa daqui, né? Bom, tentei voar sobre esses tópicos, a gente pode conversar mais agora. Obrigado novamente ao Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise pela oportunidade de eu conversar sobre esses tópicos aqui. E estamos abertos aqui para a gente continuar nosso diálogo. Obrigado, Marcelo, pela explicação. Muito boa, muito detalhada. Impressionante os recursos que vocês têm aí. Esqueci de mencionar que o Marcelo trabalhou aqui no LL Nano e foi contratado recentemente pelo PNCN. Bom, aqui temos uma pergunta inicial da Júlia. Pergunta o seguinte: esses programas para download são seguros para a plataforma? Os dados ficam protegidos? Sim. Principalmente Júlia ou Juliana, desculpa? Júlia. Júlia. Ok. Principalmente o Globus, Júlia, ele é utilizado realmente já para o meio científico. Então, ele é muito confiável, ele é seguro, robusto e rápido, tá? Eu deixei o site aqui, vou voltar se eu permitir ficar retornando as coisas aqui. Bom, é globus.org, é muito simples, vocês podem dar uma olhada. Obviamente que se você tem acesso a subscrições, você vai ter vantagens para criar endpoints, para fazer configurações específicas, mas ele é gratuito também, tá? Então, você tem essa facilidade de usar e, assim, é muito boa essa ferramenta. Né? Então, assim, vale a pena. Eu acho que seus dados estarão em segurança, você não precisa quanto a isso se preocupar, porque principalmente o principal desenvolvimento dele foi para garantir, para suportar a comunidade científica. Né? Então, isso vai ser com certeza uma das coisas que eles mais vão garantir a segurança dos seus dados. Só complementando um pouco, né, falando do meu ponto de vista, né, que me parece, né, que a criomicroscopia, né, ela dita os rumos do gerenciamento e do processamento de dados nas outras microscopias, né? Então, eu acho que a gente aprende muito dessa parte de criomicroscopia, de como gerenciar e transferir
uma quantidade de dados que cada vez vai crescendo mais, né? Eu teria tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. É um comentário, só um minutinho. Claro. Um comentário da Márcia. Marcelo, obrigada pela palestra, muito enriquecedor. Parabéns pelo trabalho e expertise. Obrigado, Márcio. O Anderson Caires pergunta: usuários no Brasil podem ter acesso e utilizar a infraestrutura do PNCC? Quais os mecanismos para ter acesso? Sim, podem também. Anderson, assim como um usuário estrangeiro consegue usar a facility do LN Nano, né? Bem rapidamente, então, o que acontece aqui? Esse vai ser o site, né, que você acessa, pncc.labworks.org, e você basta acessar para preencher o formulário, submeter uma proposta muito semelhante ao que se faz na maioria dos centros multiusuários, né? Bom, dá uma parênteses, né? Um centro multiusuário, um laboratório nacional que já é designado para um atendimento a multiusuários, todos eles vão ter objetivos, né, principais muito próximos entre si. Então, sim, você no Brasil conseguiria submeter propostas. Em suma, quando você submete uma proposta, existe uma avaliação científica, né, simples, e após essa avaliação científica, você vai ser concedido tempo de máquina, tipicamente entre 2 a 5 dias de microscopia, de coleta de dados, né? E aí, com essas horas, você pode escolher gastar entre coleta de dados e screening, e após acabar essas horas, você usar as suas horas, você pode solicitar a extensão, né, de mais tempo, obviamente sempre justificando, né, algo do tipo, a grade não estava adequada para minha amostra, eu precisei afinar o gelo, eu fiz um novo batelada de amostras, agora o gelo está assim, está assado, está melhor, ou então eu preciso de mais dados dessa coleta para que eu consiga melhorar os resultados que eu venho tendo. Então, se você fazer a justificativa também, a única diferença que eu percebi aqui, né, nesses pouco mais de 6 meses, a taxa de aceite de propostas aqui é de 80%, 90%, né? Isso é bem diferente do que a gente estava acostumado na Nano, obviamente que porque tem mais equipamento, né? Isso também é óbvio, não tem milagre. Se tivesse um microscópio para coletar dados, não tem como aceitar todos os projetos. Mas o que eu percebi aqui até o momento é que praticamente toda a proposta você vai ganhar turno de microscópio, e porque acho que a rotatividade, né, o número de tempo que você gasta numa proposta é muito pequeno também, né, porque quando você tem a capacidade, a possibilidade de utilizar um detector que possa adquirir um número muito superior de imagens por dia, né, isso dá um throughput muito alto para a pessoa, e você desova um projeto muito rápido, né? O projeto entrou, já saiu, acabou, né? Então, por isso que a taxa de aceite aqui é elevadíssima, é 90%. Se eu não estou enganado, tipicamente nos outros centros é em torno de 30%, 50% ou até menos, 30%, 20%, não sei. Tudo vai depender, mas acho que a principal diferença é como você tem possibilidade de atender mais pessoas e atender mais rápido, a sua fila vai mais rápido, né? Mas, e aqui é fluxo contínuo, é o jeito que eles operam, então, a qualquer momento você pode submeter uma proposta. Nesse caso, Marcelo, quando uma execução de proposta encerrada, se precisar, ela consegue renovar, né, o uso dessas instalações? Como é que é o processo nesse caso? Isso, aqui eles atribuem um número de horas, isso eu acho muito interessante, né? Que você gasta como você quiser essas horas, né? Então, vamos supor, uma sessão de screening aqui, ela é de 6 horas, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, você pode carregar até 11 amostras, você faz screening das 11 amostras, e aí, se você ganhou, por exemplo, 48 horas, você usou 6, aqui tem 42 ainda, né? Então, quando você exaure as suas últimas 42 horas com a coleta de dados,
se por algum motivo você necessita de mais horas ainda, o que acontece é você preencher um outro formulário no portal, né? Só para... um formulário de solicitação de extensão de horas, né? Então, aí você solicita, o usuário nunca escolhe o número de horas, né? Ele só tem que solicitar o motivo e justificá-lo, isso é o mais importante, né? Justificar o motivo. E aí, nós, como especialistas, a gente avalia isso e verifica se isso é fundado ou não e também dá uma prioridade para isso. Isso é fundado e tem altíssima prioridade ou, ok, tem fundamentos, mas é baixa prioridade. Então, ele vai entrar em lugares diferentes na fila, mas ele volta para a fila, é a mesma proposta, mesmo projeto, não troca, e aí ele só ganha mais horas. Então, o que acontece? Quando você tem um projeto que ganha um número de horas e você usou, aquele projeto tem duas opções. Ou ele vai ser encerrado, né, porque você vai receber um e-mail do tipo, bom, encerrou ou você vai pedir mais horas? Encerrei, pum, acabou. Aí ele foi concluído, né? Ou não, eu preciso de mais horas. Ah, tá bom. Então ele continua, ele volta para a fila em alguma posição que tem. Entendi. Obrigado, Marcelo. O Anderson comenta também, agradece pela resposta à pergunta que ele fez inicialmente, e tem uma segunda. Teríamos alguma plataforma para treinamentos na análise de grandes quantidades de dados de crioeletromicroscopia? Uhum. Você diz uma plataforma fornecida pelo PNCC ou algum geral? Será que você puder complementar ali? Deixa eu ver. Anderson, se você puder tomar a palavra. Se puder falar, também, tranquilo. Porque, como só complementando por enquanto, né, até ele ver se ele pode digitar um pouquinho mais ou comentar, ou falar, esses treinamentos aqui, né, a periodicidade é bem alta até, né, como falei, eu estou aqui há 6 meses, e, por exemplo, o treinamento de preparo de amostra já teve 3, tá? Então, assim, praticamente todo mês tem algum tipo de treinamento. Os treinamentos mais comuns são preparo de amostras, né, a parte de microscópio, então fazer coisa simples, alinhamento, ajustar a coleta de dados e processamento de dados, né? Isso aqui são os mais comuns. O processamento de dados ele é um pouco mais passado, não é tão rápido, e é basicamente feito pelo time de especialistas em dados, né? Mas aí, quando existe a chamada para o treinamento, aí é aquela coisa assim, você tem a chamada, aplica, pode ser aceito ou não, não são muitas pessoas, tá? Por exemplo, o treinamento de preparo de amostras, como tem mais do que um equipamento de vitrificação, são em salas diferentes, acho que o máximo, aí esse até que é o máximo, tá? É quase 10 pessoas. Operação de microscópio já fica assim uns 3, 4, então assim, é concorrido você conseguir uma vaga nisso. Então, se for o que o PNCC oferece, sim, existem os workshops para processamento de dados. Tipicamente, eles são usando o CryoSpark, tá? E aí é tipicamente 2 ou 3 dias, assim, às vezes mais ou menos. Também tem workshops de uso de Serial EM, que é o software de coleta automatizada que se utiliza aqui, né? Então, tem muita coisa que é remoto, né, que é interessante também, mas, na verdade, o único que é estritamente necessário estar presencial é ter preparo de amostras, né? E eles até tem aquela questão do VR, né, que você coloca aqui, então você usa o Vitrobot manualmente ali, mas é importante você sentir, né, você pegar a grade, sentir ela, né, não só fazer assim, porque o VR, quando eu já vi, se eu chegar perto da grade, a pinça pega. Se eu estiver aplicando, a gota já vai perfeita na grade, não é a realidade, né? Então, para preparo de amostras é importante estar presencial, mas para os demais, quase todos, dá para fazer remoto. Perfeito, Marcelo. O Anderson complementava, né, a pergunta que ele fez, a segunda, dizendo que era geral ou do PNCC, né? Aí ele falou que era isso mesmo, e ele vai procurar no site mais informações.
Isso, assim, como eu faço parte do time, é um pouco injusto, porque eu recebo e-mail, né? Não vai acontecer isso com todo mundo. Eu acredito que aqui dentro do site deve existir algum tipo de você se subscrever para receber notícias, aí provavelmente você vai saber de novos treinamentos que venham ser oferecidos nos próximos meses, né? Inclusive, por exemplo, semana que vem, eu acho que a gente tem treinamento ah, de, de, de preparo de amostras novamente. Então, por exemplo. Certo. Eu tenho uma outra pergunta, Marcelo, que vai mais ou menos na linha da pergunta que a Juliana fez. Os dados podem sofrer alguma degradação na transferência? Isso pode ser medido? Uhum. A gente não tem bom, pode, claro, eu acho que pode. Eu não tenho daí essa pergunta, ela é bem pertinente quando você está pensando na segurança dos seus dados, mas eu não tenho a informação correta. Então, vou responder eu aqui, Marcelo, do meu ponto de vista, tá? Eu acredito que sim, um dado sempre pode ser corrompido, né? Seja algum erro em disco ou coisa assim, mas a forma com que as coisas são armazenadas, as redundâncias, né? Isso inibe muito a possibilidade de você perder, né? Perder dados, né? Até onde eu sei, eu faço também presencio discussões do time de dados, eu não lembro de ter falado assim, tal dado foi corrompido, perdemos. Tá? Ou eles têm algum tipo de log do tipo, até hoje, desde que o PNCC foi concebido em 2018, perdemos tantos dados. Eu não vi, mas eu diria que é possível, mas não aconteceu até hoje, até onde eu saiba. Assim, até em 6 meses de história, essa curta história, eu não lembro de ter vivenciado isso, não, Carlos. Perfeito, obrigado, Marcelo. A gente tem na sequência o Luelk e a professora Carla que pegaram a mão. Luelk, fica à vontade. Olá, bom dia aí, Marcelo. Boa tarde para o pessoal. Vocês me ouvem bem, né? Ouvimos sim. E aí, meu caro, muito obrigado pela palestra, né? Como sempre, muito didático. Eu realmente fiquei muito surpreso com a infraestrutura que vocês têm aí. E minha pergunta vai justamente nesse slide que você está aí, né? Então, o time aí do PNCC, vocês têm aí um grupo de pessoas, né, que realmente ajudam a tocar todo o centro, né? Sim. Mas a minha pergunta vai no sentido de que muitas vezes, quando a gente precisa fazer requisição de alguns equipamentos, né, ou até mesmo Consumíveis. alguns consumíveis, né? Então, nós que lida diretamente com a máquina, muitas vezes a gente tem que fazer também esse serviço, né? O que acaba tomando um pouco de tempo que compromete, às vezes, você a estar atendendo outro tipo de usuário. Uhum. Essas pessoas que estão, por exemplo, na administração aí do PNCC, elas cuidam diretamente disso ou acaba vocês também tendo que fazer esse tipo de trabalho? Obrigado. Valeu, Léo, aqui. Prazer em revê-lo. Você ter um time maior, sem dúvidas, tem vantagens, né? Eu diria que, assim, aqui, toda essa parte burocrática, a aquisição de consumíveis e gerenciamento de uma proposta que acabou de ser recebida no portal, vai para quem? Quem que vai ler isso? Vai mandar para a pessoa? Vai mandar para o fulano ler? Fulano leu, agora eu pego isso, o que que eu faço? Qual o score que eu dou para essa proposta? Vai agendar? Quando? Sim, tudo isso é a parte admin que faz. Então, assim, a gente aqui como especialista aqui na parte da microscopia em si, eu não faço nada disso, não tem, não sou envolvido com isso. Obviamente, que é a minha responsabilidade, né? Embora essa pessoa aqui, ela possa fazer aquisição, se eu não falar para ela o que tem que adquirir, né, ela não vai saber o que tem que ser comprado. Então, por exemplo, consumível, né? Consumível é uma compra recorrente, né? Algumas vezes ao ano, enfim, você pode ter estratégias diferentes. Você vai fazer uma lista dessas, você tem que fornecer o que precisa ser feito. Mas uma vez que você falou, olha, tá vendo aqui, ó, fornecedor tal, código tal, 10.
a pessoa vai fazer em frente isso, e não tem aqueles vários ciclos de Marcelo, confere se é esse o produto, vai para lá, volta. Isso é uma coisa também que realmente ela desgasta bastante, porque, como você falou, é um tempo precioso nosso que, na parte de microscopia, que é utilizado para isso, né? Não é pouco, né? Então, é muito interessante quando você tem a possibilidade de, num time maior com mais funções, né? Em que você não precisa, assim, você tem fazendo um mero exemplo chulo de, por exemplo, futebol, que você vai ter as 11 posições, né? Se você tem 11 jogadores lá, cada um tem a sua posição. Agora, quando você está jogando um time de 11 que tem só 5, né? Você tem que chutar para o gol e defender ao mesmo tempo, né? Então, fica difícil. Quer dizer, não é que fica difícil, você com certeza vai estar sacrificando alguma parte, né? Mas aqui, acho que uma cadeia similar a essa daqui, eu vejo ela como extremamente eficiente, né? Por exemplo, esse pessoal aqui, ó, eles também dão de 10 a 0, né? Porque você não precisa lidar com coisas, e você vai só usar quando está funcionando, sabe? Tá tudo bem. Eles que estão cuidando, gerenciando. Então, como o Carlos falou, vamos supor que dê algum detalhe na transferência dos dados. Eles já estão cientes, já disparou algum log, já está sendo feito, por que ainda o dado não foi transmitido, entendeu? Então, faz muita diferença, sim. Com certeza, você ter todas as funções que necessitam ter um centro multiusuário, né? Perfeito. Professora Carla? Boa tarde, Marcelo, né? Satisfação revê-lo mesmo online Carla, também, né? Antes de mais muito bom nada, revê-la também. muito sucesso aí, né? Na carreira aí, muito bom. A pergunta, ela é um pouquinho, talvez, né, típica de um gestor, e eu não sei se você teria, talvez, acesso a isso, Claro. né? Mas só relembrando, né, que eu assisti a palestra do professor Ahmed Zevail, né, no Congresso de Microscopia de 2010, no Internacional, que foi no Rio. Uhum. O professor Ahmed Zevail, infelizmente, já faleceu, mas ele, né, foi Prêmio Nobel de Química de 1999, devido ao trabalho dele com a fentoquímica, utilizando microscopia eletrônica de transmissão, né, com lasers pulsados, observando reações químicas dentro do microscópio num intervalo de tempo de 10 a menos 15 segundos. 10 segundos. Né? Uhum. E aí eu me lembro muito bem da palestra que quando ele comentou sobre o orçamento dele, eu tive vontade de sentar e chorar, porque era maior do que o orçamento do CNPq. Só o dele, né? Só o dele, do laboratório dele, né? Então, assim, eu queria saber se você tem ideia da ordem de grandeza do orçamento, né, do laboratório de vocês, né, o orçamento anual, não é o orçamento para, né, a implantação do laboratório, mas só quanto custa toda essa infraestrutura, né, manter isso aí. Uhum. Excelente, Carla. Eu tenho dados aproximados, não são dados efetivos, né? Mas só para começar, da onde eu sei, essa ideia dos Estados Unidos criar 3 centros nacionais para cryo-EM, quando eles fizeram isso, foi um grant de 128 milhões de dólares, só para você começar a criar esses 3 laboratórios. Obviamente que daí estava envolvida a aquisição de equipamentos, como você falou, isso não é anual, né? Não, eu não vou comprar todo ano equipamentos de coleta de dados. Mas, então, isso foi em 2018, e aí, dentro desse grant inicial, acho que, se eu não me engano, ele foi um projeto de 5 anos, alguma coisa assim. Então, até onde eu vi, está sendo feito agora a renovação do projeto, né? Eu não tenho dados assim do quanto exatamente necessita para o PNCC, mas, por exemplo, a questão de contratos de manutenção só, né, dos equipamentos, isso é quase em torno de 1 milhão anual,
mas demais coisas, assim, eu não sei te dizer, né? Infelizmente, qual que é o total que o PNCC ele tem para gerenciar pessoas, né? Para você manter pessoas, equipamentos, instalações e todos os outros ferramentas, subscrições que você tem, né? Eu não vou saber dizer não, professora, mas só tenho esse número eu tenho inicial porque eu vi numa apresentação recentemente, que quando envolveu os 3 centros nacionais, né? Que aí falaram desses números novamente, né? Obrigado, Marcelo. É porque às vezes a gente tem que, né, colocar as coisas em perspectiva, eu acho Ah, que lógico. principalmente para né, os gestores públicos acima da gente, que você fazer ciência, né, em muitas áreas, tem coisas que você pode fazer com muita criatividade, mas Mas tem precisa coisas de que dinheiro não também. tem É, como, né? exatamente. Você precisa da verba e de forma continuada, né? Não, Com não é certeza. você pinga uma coisa, te deu o equipamento, agora você se Agora se vira. vira. É, É, e infelizmente a gente conhece bem essa rotina, é. né? Aham, Ela é muito familiar nossa, mas assim, o que eu vejo até o momento, o comprometimento de não apenas da criação da manutenção, eu não vou dizer pleno, mas ele é substancialmente presente. Você nunca percebe que está sozinho. Desde que eu estou aqui, eu já verifiquei algumas coisas do tipo, vamos pedir um pouco mais de dinheiro para aumentar o número de nós de processamento que a gente tem. Quase sempre é do tipo, peça e lhe será dado. Sabe? Nunca percebi que vai ser não, agora vai ter que chamar todo mundo de novo. Então, o que que isso significa, né, cara? Significa o quê? O órgão fomentador desse projeto, ele está ciente que vai necessitar de custos extras, que existem upgrades que às vezes não foram planejados 4, 3 anos atrás, que agora você vai ter novas realidades e você necessita de outras fontes, outras rubricas, assim, não lembro como é que era exatamente, para gerenciar todo o seu centro, né? Então, como eu falei, nas reuniões que eu participei e falou assim, olha, a gente precisa falar com o NIH, precisa mais disso e disso. Eles nunca estavam preocupados se aprovar. Era do tipo assim, olha, precisa preparar aqui e mandar para eles para que a gente consiga. Então, isso é o quê? Isso é a questão do compromisso, né? O compromisso de assim, ok, eu já te dei muito dinheiro. Se agora não te dá esse adicional, você vai correr o risco de ficar ou obsoleto ou ficar atrasado, né? Então, acho que essa visão é uma visão de gestão a longo prazo, né? Não é uma visão de gestão implementadora, né? Que é legal, implementou, beleza, agora a gente tem aqui 3 centros nacionais, muito legal, vou fazer esse quadrinho bonito aqui, esse aqui é do NIH, fechou. Não, eu tenho que mantê-los, eu tenho que expandir time se for necessário, né? Como eu comentei, até meados do ano passado, esse time aqui eram 6, então, assim, repentinamente aumentou em 50%, né, a capacidade do time. Então, assim, são coisas que é importante normalizar por fundo aplicado, né? Quando a gente mostra uma instalação que vive uma realidade monetária diferente, é importante não só olhar, nossa, mas aí tem tanta coisa ou coisa assim. Não, é diferente. Talvez se eu normalizar por unidades do seu dinheiro, o quanto que eu te dei, o quanto que cada governo dá, o quanto que você consegue entregar, eu não duvido que o Brasil seja um dos melhores no mundo, né? Em termos de quanto de milhões de reais recebe e o quanto consegue fazer isso. Ou seja, qual que é o custo de cada paper no Brasil? Né? Vamos supor assim, então você está numa atividade de centro de pesquisa, uma das principais métricas vai ser publicação da sua pesquisa, né? Um pesquisador deve estar sempre focado em publicar a sua pesquisa, né? Que é um dos principais fatores que ele vai ter. Quanto que custou cada paper? Ou quanto cada fator de impacto no seu paper custou em reais, né? Então, quando você pega, assim, às vezes, um local que ele tem uma situação mais limitada, se você normalizar por dinheiro, ele conseguir publicar numa revista muito boa, fator de impacto, sei lá, 8 ou 10, né? É um tremendo esforço. Isso ali é quase um Nobel, é quase uma Nature para aquele país. Agora aqui, que você às vezes possa ter, em alguns momentos, né? Não existem só mar de flores, obviamente. Mas aqui, que você às vezes possa ter uma situação um pouco confortável em algum momento, se você ver, foram, tipo, às vezes dezenas de milhares a mais de dólares para que consiga aquele fatorzinho de impacto a mais que você não vai conseguir ali.
Então, aquilo que você falou, você tem um dinheiro inicial, você pode ser, às vezes, os melhores Cryo-EM Specialists estão aqui, um exemplo, né? Se você não tiver um detector direto de elétrons com filtro de energia, você não vai ter, afinal, um resultado bom, atualmente, né? Então, é isso, é simples. Infelizmente, tem que ter um balanço dos dois. Eu não posso ter a melhor pessoa sem nenhum equipamento, e também não adianta ter um ótimo equipamento sem pessoas. Então, acho que o que eu vejo aqui é isso. Até o momento, eu acho interessante essa questão de você tenta fornecer um equipamento estado da arte e treinar pessoas e botar elas o mais perto possível para te entregar o máximo que aquele equipamento pode te entregar diariamente. E aí você fica, acho que, naquele equilíbrio de balanço razoável, favorável ao seu lado. Ok, você me deu esse dinheiro, estou te entregando isso, nessa qualidade, aqui estão os nossos usuários felizes e continue nos entregando isso, né? Ótimo, Marcelo. Obrigada. Obrigado, Sara. Perfeito, Marcelo. Eu teria mais umas 3 perguntas, um pouco mais técnicas, né? Você mencionou que o início da transferência de dados, né, inicia-se após 20 minutos, né? Isso. Uhum. Por que esses 20 minutos? Isso aqui é só um trigger, né, que você tem aqui no PNL Cascade, que ele vai verificar se houve algum resultado que foi modificado, né? E quando qualquer resultado foi modificado, uma pasta nova criada, um arquivo inserido ali, ele começa a ser transferido continuamente. Por que 20 minutos? Eu não tenho a certeza, eu tenho hipóteses, né? Às vezes você pode modificar um arquivo erroneamente aqui, você criou e apagou, então não teve nenhum problema, só para evitar com que, inclusive aqui, a gente não pode deletar nada, porque senão aí sim pode dar um problema. Porque o que acontece? Vamos supor que já tem um dado que foi salvo aqui, e ele já deu o trigger, porque ó, tem dado sendo salvo nessa pasta. Quando ele começa a puxar, se eu apago o dado, você tem um erro de comunicação aqui, porque agora ele vai começar a puxar uma coisa que não tem mais, né? Então, acho que é para você ter algum respiro, mas obviamente que eu não sei se os 20 minutos, agora é meio-dia 4h40, né? Então, por exemplo, eu não sei se foi 4h20 ou 4h39, ou continuamente a cada minuto é um tempo de 20 minutos que se passou, né? Então, eu não sei te dizer não, Carlos, exatamente porque 20, poderia ser 10, ou... Eu acho que instantâneo não é uma boa rotina. Instantâneo não é uma boa rotina, porque às vezes você cria uma pasta, precisa renomear, já começou a copiar, daí tem que modificar. Então, acho que não é bom, não. A coleta de dados, a transferência de dados do microscópio para esse local de armazenamento, ele é feita por fibra ótica? Tem antes disso, entre o microscópio e o local storage, tem algum servidor também? Ou vai direto do detector para... Isso, tipicamente aqui são fibra ópticas, né, que vão direto para cá. Então, você adquire uma imagem, já vai direto, conexão direta, né? Um link direto, que não tem intermediador. Então, que a capacidade de, por exemplo, quando você está falando lá, vamos supor que você está adquirindo uma imagem de 2 segundos, um exemplo. E você fez 50 frames nesses 2 segundos. E cada frame ainda vai ter mais um monte de imagem que somou naquele frame, né? Então, por exemplo, a câmera K3, ela teria um frames per second, né, de 1.500, ou seja, você consegue fazer 1.500 frames em um segundo. Não tem muito sentido em termos se eu fazer 1.500 por segundo. Então, por exemplo, se eu fizer 50 ou 70, eu começo a ter algum dado que fica razoável, né? Somei um pouco mais de sinal em cada um deles. Então, na verdade, uma imagem, né, ela é a gente sempre costuma falar, ela vai ser um movie, né? Ela vai ser, na verdade, cada aquisição, ela vai ter pelo menos aí 50, 30 ou 70 imagens somadas. Então, para você copiar, por exemplo, tudo isso rapidamente, já mover para a próxima, então você tem que ter um link muito rápido mesmo, que você não, para você salvar diretamente a imagem daqui na velocidade de transferência, leitura e escrita tem que ser rapidíssima. Certo. O processamento de dados on the fly, ele é feito em que linguagem de programação? Aquele software que você mostrou no início. Isso aqui é super user-friendly, tá? Isso aqui é um aplicativo
que você tem que ter aí a subscrição do CrySpark. Eu não mencionei, mas CrySpark também é de graça, tá bom? Então, vocês podem usar. Se você fizer quer dizer, você pode ter uma licença porque é de uma instituição de educação, né, ou pesquisa sem fins lucrativos, né? Se for esse o contexto, você tem uma licença gratuita, tá? Então, isso aqui, basicamente, uma vez que ele está todo instalado e programado no seu centro, né, onde que ele vai ler a imagem, qual é o diretório, o que ele vai ter que fazer, isso aqui depois você abre o navegador, simplesmente assim, o que você preferir usar, e aí você utilizar o endereço dele lá, CrySpark.ohsu, .edu, blá, 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 você, deu start ali, você já vai ter o quadrinho dele. Aí o que é o mais interessante do CrySpark Live, né? Ele também sempre fica lendo uma pasta. A mesma coisa daquele gatilho para transferência existe no CrySpark Live. Então, na verdade, quando eu seto a coleta de dados e ela começa a adquirir os dados, eu acho que em torno de 5 minutos, o CrySpark vai identificar, opa, projeto tal, nessa pasta começou a adquirir arquivos TIFF, que é o que ele está olhando. Então, ele começa automaticamente a sessão do CrySpark Live. Então, isso é muito interessante. Quando eu entrar no site lá do CrySpark Live, já está lá, nova sessão começou. Aí você clica lá e continua. Então, em termos de linguagem de programação, Carlos, eu não sei te dizer, porque aqui o meu lado ele é extremamente user. Eu só estou usando isso. Esse quadro aqui, como eu falei, aqui em cima eu só recortei, aqui em cima eu só recortei, porque estaria o título do navegador, qual navegador que está usando, essas coisas assim, entendeu? Mas é isso, é uma página de internet que você acessa e ela vai te fornecer essa informação aqui. E isso aqui é basicamente clicar e modificar parâmetros. Clica aqui, modifica isso, adiciona isso, tem alguns parâmetros que você tem que inserir manualmente, né? Ou modificá-los. Então, é extremamente simples nesse aspecto. Entendi, perfeito, Marcelo. Vou aproveitar o tempo para fazer a minha última pergunta. Os sistemas operacionais de armazenamento que você falou, eles são Linux? Não sei te dizer, Carlos. Infelizmente, não sei te dizer. Eu consigo acessá-los tipicamente... não vou... Melhor não comentar. É mais justo eu não falar para você que eu não sei do que às vezes eu começar a inventar besteira. Então, não sei te dizer. Eu sei que isso daqui, né, essa parte aqui, isso aqui não é um HD, né? É tipo o que você tem no seu microcomputador, no seu laptop. Isso aqui já é maioria das vezes é um HPC, né? High Performance Computing System. Então, assim, aí eu acho que pode ter eu diria que seria alguma coisa de Linux ou alguma coisa aberta, não. Mas deve ter sempre algum tipo de aplicativozinho que você consegue monitorar essas coisas aqui. Não sei dizer especificamente, Carlos. Eu acreditaria que sim, mas melhor a gente ficar em off nessa parte. Perfeito, Marcelo. Tem alguma outra pergunta que o pessoal quer fazer? Ou alguma intervenção de como o laboratório de vocês faz esse tipo de gestão de dados que pudesse compartilhar com a gente, se quiser compartilhar? Uhum. É só erguer a mão. Você pode comentar a experiência que você teve aqui, Marcelo, no LL Nano? Como é que era isso, esse gerenciamento e compartilhamento de dados, e se é muito diferente do que você acabou de falar no PNCC? Certo. Bom, no LL Nano eu fiquei 7 anos, né? Total, entre staff, etc., né? A experiência em termos, vamos supor, da microscopia foi excelente, né? Obviamente. Se tive condições de aplicar para cá e passar, é porque eu aprendi no LN Nano, isso é óbvio. Mas, assim, com relação à gestão dos dados ali, eu acho que
até onde eu me lembro, né, já não sei se houve algum upgrade, tipicamente os dados produzidos em CRY-EM, a gente, bom, vamos supor que é uma sessão de CRY-EM mais screening ou CRY-EM para Material Sciences, então é mais simples, né, os dados são menores, porque tipicamente você vai adquirir um número de imagens por dia lá, por amostra, vamos supor, às vezes 10 imagens em uma amostra, às vezes é mais do que o suficiente, dependendo do número de partículas que você tem por imagem, da homogeneidade da partícula, né? Você pode ver, sei lá, 10, 50 imagens por sessão, e isso eu me lembro que a gente usava alguma coisa que era do governo, da Rede Nacional de Pesquisa, Nacional de RNP, acho que era, tipo Sim, File Transfer. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Eles tinham um File Transfer, e depois mudou por um que eu não lembro, não me recordo agora. Para esse tipo de sessão, era muito conveniente até usar um File Transfer, porque o primeiro era tipo o PNCC, seria tipo esse daqui, ó. Esse aqui, né? Que é o quê? Basicamente, você entra num site, você faz upload do que você quer, e você vai gerar um link que tem que vai expirar em um dado momento, e o usuário vai clicar lá para fazer download. Então, era muito bom, né? Assim, eu achava que era interessante, na minha opinião. Mas isso para sessões de Material Sciences. Para sessões de Single Particle Analysis, como daí o dado tem esse tamanho aqui, agora, né? Eles são 1.000 imagens, 2.000 imagens, vai dar um total de alguns terabytes. É inviável, usar isso aqui já ficaria meio inviável, né? O que o LDNano fazia até onde eu estava ali era tipicamente o usuário ou ele enviava um HD externo, né, vazio, ou às vezes durante a sessão dele naquela semana ele está aqui, né, ele está na instalação, então você adquiria algum dado no primeiro dia, o segundo dia você já começava a copiar isso no overnight porque demorava, né. Então, assim, eu acho que o mais importante é você usar o melhor método que você consegue dentro do seu custo operacional, né? Então, eu acho que não lembro de um usuário reclamado tipo que estava copiando diferente, porque aquela coisa, se a sua política ela já fala assim que os dados serão copiados em HD externo e vai demorar alguns dias, ele está ciente disso. É o que ele espera. Se demorar alguns dias, ele estava esperando. Ele assinou lá o termo de uso né, termo de aceito dos usuários. Então o combinado não sai caro, como se fala, né? Mas eu acho que o único detalhe, né, que eu acho uma desvantagem grande de você usar um HD é que você tem que sempre deslocar uma pessoa para fazer isso, né? Porque você não vai deixar o usuário entrar lá no seu HPC, ficar livre, espetar onde você quiser as coisas, né? Então, tipicamente, você tinha que ir lá, receber um HD, conectar, daí você vai no outro computador, começa a transferir os dados, você tem que verificar. Aí você tem que achar o plug para conectar na tomada, às vezes, né? Porque vai acontecer, cada ano aí tem um novo plug que envolve as coisas, né? Então, assim, era um pouco árduo, no sentido porque você dedicava alguns minutos para começar e para terminar, né? Mas funcionava. Então, assim, se esse é o jeito que tem, está funcionando. Quando eu comento que é a peça que une tudo isso é o usuário, na verdade, entre aspas, ele é o chefe, né? Assim, as regras que ele vai estar ditando aqui, ou que ele vai estar sugerindo, é isso que a gente, como especialista, como gestor, em outros níveis, vão ter que levar isso para sempre. Vai levar para o CNPq, vai levar para outros órgãos, tipo, olha, tá vendo? Os usuários, eles não têm como ficar comprando HD externo de 8 terabytes toda hora. Eles querem um outro jeito. A gente tem que fazer um upgrade aqui, a gente tem que talvez fazer um link melhor, um acesso mais dinâmico para eles. Então, assim, não que o usuário vai chegar lá e exigir algumas coisas, mas o que eu quis dizer quando ele é mais ou menos o chefe, assim, a opinião dele é extremamente importante, né? O centro é multiusuário, então significa se é multiusuário, ele tem uma parcela de responsabilidade lá, tanto como se diz, né, como ele tem as suas responsabilidades e também tem seus deveres, né? Então, acho que essa era uma parte um pouco que talvez seria
importante aprimorar, eu acho que ser mais dinâmico o acesso, né? Você fazer de alguma maneira com que o usuário não precisa nem te perguntar, o dado vai estar em algum lugar que ele já sabe, né? E aí ele só faz o download. Aí se a velocidade da conexão dele não é muito boa, bom, aí é outros 500, ele vai ter que falar com a universidade dele para melhorar a conexão para transferência de grandes dados. Então, acho que assim é uma cadeia de comunicação e solicitação, né? Que você consegue fazer uma melhoria maior para todo mundo, né? Eu acho que a gente percebe também a insatisfação dos usuários, se for o caso, né? E quando vai sendo acumulativa essa insatisfação por um determinado tema, no caso, por exemplo, de copiar dados para um HD externo, né? Aí, né, teria um peso maior para justificar a agência de fomento uma atualização nesse sistema. É. Sim. A professora Carla ergueu a mão. Professora, pode ficar à vontade. Tá, talvez de novo, né, uma complementação aí, e, né, como é o compartilhamento de como a gente funciona, né? No centro de microscopia, posso talvez só compartilhar o nosso pedaço da página? Sim. Claro. Vou colocar você como co-host. Tá. Pronto. Pode compartilhar. Eu vou fechar o meu aqui, né, Carlos? Acho que é melhor, né? Ah, sim. Pode ser. Opa. Deixa eu ver. Tá difícil. Não, eu acho que eu te derrubei aí agora. Não, acho que fui eu, mas enfim. Que bom que você conseguiu, não estava conseguindo tirar. Eu acho interessante essa discussão dos grandes dados, porque isso aqui, por exemplo, é o meu pedaço da página, isso cada usuário vai ter, né, aquilo que eu falei hoje de manhã, dessa parte de ferramentas para cima. Então, né, o acesso a imagens e dados de projeto é feito com um upload direto no servidor. Então, cada projeto, né, vai ter o conjunto de dados ali, né, para fazer o download direto dos dados, né? Então, se eu entro, né, no meu projeto ali, opa, vamos. Ei. Opa, aí deu isso hoje de manhã. Opa, aqui. Tá? Então, eu tenho, né, em qual microscópio foi feita a sessão e eu consigo baixar o meu conjunto de dados, né? Então, isso funciona super bem, né, aqui a gente vê 40, 100, 200 arquivos, isso tem funcionado super bem. A preocupação nossa, né, uma delas é o EBSD, que um arquivo, às vezes, né, quando você salva com os padrões de Kikuchi, que em alguns casos é feito, você tem um arquivo de 30 GB ou 40 GB, isso, nosso sistema ainda não consegue administrar muito bem, então a gente, né, essa discussão é importante, exatamente que está chegando aqui esse volume grande de dados, então como fazer esse compartilhamento, né? Então, para quantidade pequena, até 100, 200, eu já baixei arquivos de 1 GB, 500 MB, né? Conjuntos de arquivos, isso funciona o sistema super bem. Tá? Então, o microscopista, no final da sessão, ele já carrega os dados naquele projeto, naquele dia, então essa parte funciona super bem. O problema agora são grandes volumes de dados, né, que estão começando a chegar aí. O primeiro deles, né, que nós temos probleminha, que a gente está salvando em HD externo do usuário, que, né, alguém tem que ir lá. A gente já andou transferindo algumas coisas pelo Google Drive, mas um a um, né? Mas isso não funciona quando você tem um grande número de usuários, né? Então, vamos dizer, a gente precisa profissionalizar isso de alguma forma. Então, eu acho que esses acessos a essas grandes plataformas, eu acho que isso é muito importante ser discutido aí, né? Porque você tem, né, de um lado a criomicroscopia, que gera terabytes de dados, e do outro lado também a cristalografia de elétrons, né, usando precessão para determinação de estrutura, que também gera terabytes por dia.
né? Então, acho que são as duas. E a questão do volumétrico, né? Da microscopia 3D, 4D, 6D, né? Que a gente está em implantação em vários locais, né? Então, inclusive lá no Centro de Microscopia, né? Então, com serial sectioning, então acho que isso é importante, essa discussão. Como fazer isso? Forma central, centralizada, né? Eu acho que isso é importante a gente ter aí, né? Obrigada. E como você mencionou, né, Carla, vamos supor, se fosse uma análise EBSD com Kikuchi junto. Tudo bem, um dia não tem problema. A pessoa vai lá, transfere, até leva o HD na porta da casa do usuário, se for o caso. É caminho, né? Eu levo, eu deixo aí. Agora, quando isso vira rotina, quando o seu EBSD tá gerando isso todo dia, um projeto diferente, um usuário diferente, uma localização distinta, então, realmente, a questão de automatização, ela é muito importante. Você vai ter um custo inicial, às vezes, para fazer um upgrade, mas depois você vai surfar nele, né? Aí você vai usufruir muito bem. É interessante. Eu gostei de ver a pasta ali, professora, do PEP Modernity. 2018 está ali ainda. Muito Com bom. certeza, e com resultados para EDS que eu estou rindo até as orelhas, tá? Só seguir as boas práticas, funciona. Boas práticas sempre. Né? Obrigada, Marcelo. Temos aqui um comentário da Daniela, né? Agradece pela apresentação e parabeniza o Marcelo. E também o Luel, Obrigado, Daniela. O Luel que deu os agradecimentos também, alguns minutos atrás, pela resposta à pergunta que ele fez. Valeu, Luel. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer revê-lo. Oi, Gisele. Obrigado pela participação, convite. Foi um prazer falar com vocês novamente também. É muito bom ver que o lugar onde você está trabalhando tem um bom suporte, né? E é um lugar bacana, né, para trabalhar. Parabéns, muito obrigada. Valeu, Gisele. Obrigado. Marcelo, para encerrarmos, assim, eu tenho ainda uma dúvida com relação à leitura dos arquivos que vocês enviam. Vocês têm algum problema os usuários podem ter algum problema de compatibilidade dos arquivos que vocês enviam? Isso é uma preocupação do laboratório? Assim, tipicamente, quando você começa a receber os seus dados, que você já sabe que é TIFF, e você vai usar algum software de processamento, não tem nenhum problema. O software ele já é extremamente... ele está esperando ler esse tipo de arquivo. Então, assim, embora a gente tenha a capacidade de gerar terabytes de informação diariamente, o arquivo que vai ser lido é sempre o mesmo. Então, acho que talvez isso é uma vantagem. Você não tem uma infinidade de arquivos, porque a gente sabe que um arquivo de imagem pode ser JPG, TIFF, BMP, PNG, uma infinidade aí de formatos, né? Então, aqui a câmera ela vai sempre te entregar um formato que já é o formato nativo esperado pelo software de processamento. Então, assim, basicamente, não há nenhum problema e eu não lembro de ouvir nenhum relato em que o usuário não conseguiu ler o arquivo que foi fornecido, né, para que ele possa fazer o seu tratamento de dados. Por exemplo, a questão lá, você tem no microscópio lá que vocês operam, você vai ter a opção de gerar um arquivo de imagem, um arquivo, uma espectroscopia, um padrão. Então, às vezes, os formatos mudam, aí você vai para o computador do lado, ele não lê MRC, não vai ler MRC, aí você tem que tentar converter antes TIFF, aí você vai ter que fazer um monte de jogadinha, ou então o seu computador não tem Digital Micrograph para você ler DM4, né, por exemplo. Então, essas coisas aqui não aqui, na verdade, como a câmera, ela vai te salvar TIFF, então já é tranquilo, é só um formato, é um formato nativo que os softwares de processamento estão esperando para receber. Sim. O nosso problema é esse mesmo que você falou, como a gente tem
diferentes tipos de detectores para diferentes tipos de técnicas, cada um com um software diferente que vai salvar o arquivo com um cabeçalho diferente, que não vai conseguir abrir em outros programas, né? Isso atrapalha um pouco o nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente precisa fazer um pré-processamento de exportação de dados para os usuários, né? Exportar o dado, para que ele consiga ler. Sim. E também tem um apelo, assim, até foi definido num artigo de um laboratório nacional nos Estados Unidos, não lembro muito bem qual foi, mas eles, assim, abrem um debate, né, chamar a atenção para as empresas, né, fabricantes de microscópios, câmeras e detectores, de deixarem um formato dos dados o mais geral possível, né? Geral, né? Que possa ser aberto em qualquer né, programa, e principalmente para poder programar, fazer script em cima desses arquivos, e também deixar os microscópios, os detectores e câmeras, o software deles um pouco mais abertos. Talvez isso que você está comentando, vamos tentar falar assim, seria a linguagem, né? Assim, por exemplo, a linguagem científica, às vezes a pessoa, ela aceite ou não é inglês. Então, assim, linguagem científica, para você falar com outras pessoas, é o inglês. Então, às vezes, talvez está faltando essa reunião, né, de normatização, vamos falar assim. Porque se eu tenho meu digital micrograph, por que eu salvo em DM4? Para usar somente no meu software. Né? Para você não ter a chance de usar em outros lugares. Então, às vezes, talvez um pouco dessa linguagem ser mais abrangente, né? Você criar olha, gente, vamos salvar a imagem, vai ser TIFF, vai ser qualquer outro formato, mas vai ser esse. Aí qualquer software vai conseguir ler esse formato, você não precisa ficar... Porque isso aí também dá um outro trabalho. Você encerrou a sua sessão, né? O usuário está lá com você, né? O usuário, tipicamente, ele vai querer ficar contigo até o último momento da sessão, que é muito interessante. Aí você encerra a sua sessão, não acabou. Porque agora você vai ter que converter todos os dados, aí você converte os dados. Isso vai demorar um tempo, não é instantâneo. Aí você vai, dependendo de imagens, né, arquivos, aí você vai começar a fazer upload. Então, assim, às vezes, realmente uma sessão, para terminar mesmo no horário que, às vezes, o staff vai precisar sair, porque a orientação de RH ou coisa assim, você tem que parar 30 minutos antes. E isso o usuário dificilmente entende. Para ele, você está matando o tempo. Mas vai até às 5, por que saiu 4,5? Por que você está tirando a minha amostra do microscópio 4,5? Eu estou tirando porque eu tenho que remover o holder, salvar a grade, fazer um cryocycle nesse holder, se for um microscópio side entry holder, né? Ou então, eu vou ter que começar a fazer o condicionamento do microscópio para o outro dia, estou salvando seus arquivos, estou exportando, estou fazendo o upload. Então, assim, às vezes, do ponto de vista do usuário, às vezes não é simples ele ter a visão do total, né, o total gerencial que é necessário para uma sessão de usuário, né? O que é interessante também, porque para o usuário ele chega ali e está tudo pronto, né? Existem vários trabalhos anteriores para que o microscópio esteja todo pronto, né? Então, quando ele só senta ali e opera, ou você está operando para ele, adquirindo resultado, não tem como ele ter uma ideia abrangente de como que todo o sistema precisou passar antes e um pouco depois que ele sair, né? O que tem que ser feito como procedimento ainda operacional, né? Sim, o que o professor Greg falava também, que é importante que o usuário possa acompanhar algumas sessões, né? Porque assim ele vai perceber quão difícil e qual tudo que está por volta de obtenção, seja de uma só imagem, sabe? Então é super importante essa questão de deixar muito claro também até as políticas de uso dos usuários, que existe essa situação que você precisa finalizar um pouco antes a sessão, se for o caso, para poder entregar o produto quase pronto para a pessoa. Isso, porque amanhã, 8 da manhã, tem outro usuário, né? Ele não vai querer que você fique convertendo e fazendo isso da sessão do outra pessoa que ele nem conhece, né? Então, enfim,
Perfeito, Marcelo. Bom, pessoal, vamos encerrando essa sessão, vamos encerrando também essa oficina. Espero que fosse muito proveitosa para vocês. Sugiro de vocês poderem avaliar o evento no site do evento para podermos avaliar se a gente conseguiu atingir os objetivos propostos. Tá? O Eduardo apareceu? Oi, Eduardo, tudo bom? Tudo bom, Ospina? Eu queria falar rapidamente, agradecer aqui em nome da SBMM todos os palestrantes, agradecer também a comissão organizadora. Eu fiquei acompanhando aí com o Ospina esse processo de construção do evento e todos os bastidores, e o envolvimento de toda a comissão organizadora foi incrível. Acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem tentado fomentar esses espaços de troca de experiências, de troca de ideias, e principalmente com relação às plataformas de acesso aberto, né? E, sem dúvida, o evento de hoje, eu acho que traz uma reflexão importante sobre o investimento que a gente precisa para essas plataformas. Eu acho que traz também uma avaliação importante sobre a importância da formação dos profissionais que estão debruçados na ponta dessas plataformas, e que isso vire também um incentivo para a formação de políticas públicas, né? Tanto com relação ao profissional que está debruçado nas plataformas, quanto aos editais de fomento a esses grandes equipamentos. Isso aí, Eduardo, vai de acordo com o que o Gesiel comentou na palestra anterior, né? A questão apoio a projeto científico, apoio a facility, né? Sem esses apoios, né? A Carla também mencionou diversas vezes. Se você não tiver uma política que vai te garantir tranquilidade, você não precisa dormir todo mês achando que se vai ter dinheiro para o próximo, né? Isso aí também te ajuda muito a focar no que realmente tem que ser feito, né? Não, sem dúvida, Marcelo. E às vezes a gente acha, né? A gente que está aí na mesa disputando os editais, a gente acha até que é proposital, né? Parece que consome um tempo da gente propositalmente para que a gente se afaste da ciência. E é incrível, o desiste, né? Agora mesmo a gente está concorrendo a um edital FINEP, que abriu algumas chamadas, e você vai vendo, né, o número de itens, e a burocracia vai se acumulando de uma maneira tremenda. Mas, enfim, a gente está aqui para resistir mesmo. Novamente agradecer a Marcelo, agradecer a Fátima, a Carla e o Gesiel pelas apresentações, e a comissão organizadora, o Ospina, o Daniel, o Batista, Emílio que está também na organização do próximo simpósio das Ciências da Vida, que vai ser em Fortaleza. Também faço uma propaganda para que todos acompanhem lá no nosso site da SBMM, a Gisele, Jéssica e a Vânia. Agradecer a todos, realmente, em nome da SBMM, a gente está muito feliz. Parabéns, Ospina, pela organização, pela persistência em manter a sociedade viva por esses eventos online, gratuitos, né? E que a gente tem que aproveitar esse momento ou melhor, aproveitar o ganho que nós tivemos com o uso dessas ferramentas online para promover também novas atividades que possibilitem a capilarização de conhecimento. Bom, é isso. Não vou ocupar mais o tempo de vocês. Parabéns. Muito obrigado por todo o esforço de todos aí. Seguimos aí em frente com novas atividades e com novas iniciativas. Obrigado, Eduardo, aí pelas palavras. Obviamente, pela confiança que vocês depositaram na gente, né? E a gente sempre foi trocando algumas ideias ao longo dessa organização, né? Só complementando, avisando para os assistentes, né? A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube, né? Também vamos colocar os vídeos num Drive, naqueles OneDrive da vida, onde vocês poderão abaixar ele, né? Aí você traz o HD externo e copia, né? A gente vai fazer isso. Tô brincando. A gente vai disponibilizar online, né? Aí vocês podem abaixar os vídeos. A gente vai enviar o link para acessar aquela pasta onde vai estar os vídeos.
pelo sistema do site do evento, né? E é isso. Agradeço de novo aos convidados, à diretoria da Sociedade de Microscopia Eletrônica e Microanálise e o comitê organizador e aos assistentes pelo interesse no tema. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Carlos. Parabéns pela organização. Foi um evento realmente muito bom, onde a gente pôde discutir, né? E desabafar um pouco, né? Muito obrigada. Perfeito. Até mais, pessoal. Tá bem.